Olá, você do canal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer novamente, a enxurrada de comentário, as curtidas que você dá para que esse canal a gente possa sempre diariamente estar colocando mais videoaulas aqui para você, inteiramente grátis, comentando sobre alguns temas, tá certo? Estou disponibilizando também de videoaulas particulares também sobre esse assunto, tá certo? Sobre esse assunto história do Pernambuco para esse concurso. Se você quiser adquirir alguma videoaula, entre em contato comigo, tá certo? Deixa teu WhatsApp aqui embaixo do vídeo que eu entro em contato e assim que eu tiver esse contato contigo, eu apagarei teu número para não ficar exposto ao público, tá certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma das aulas mais pedidas, tá certo? Aqui no canal. Galera, fala um pouco sobre a ditadura militar em Pernambuco. Galera, eu considerei um tema muito fácil. Um tema fácil assim, né? Não sei se é porque eu sou da área da história, mas assim, é um tema mais que ele é aberto a nível nacional. Eu pergunto a você, quem de nós aqui nunca estudou no ensino mediano a ditadura militar? Ah, Adriano, mas a ditadura civil-militar em Pernambuco. Sim, galera, em Pernambuco. Pernambuco só se destaca praticamente por poucas diferenciações a nível da ditadura militar do Brasil. Principalmente a figura de dois personagens que eu vou falar para vocês aqui. Isso eu não estou negando que não existia mais personagens não, tá certo? A princípio, eu vou logo recomendando vocês dar uma olhada num jornal chamado Diário de Pernambuco. Ele está todo na íntegra. Você só colocar lá, Diário de Pernambuco, ditadura militar em Pernambuco, que você vai ver quem foram os principais personagens que foram repreendidos na ditadura militar, tá certo? Eu vou abordar só dois aqui pela questão do tempo, mas eu já vou logo dizendo a fonte para vocês, tá certo? A fonte é o jornal Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, tá certo? E vocês vão entender um pouco mais, tá certo? Sobre esse movimento que aconteceu aqui no estado de Pernambuco, bem? Então vamos aqui falar sobre o que? Aqui novamente, como nas suas apostilas aí deve ter o movimento militar, você igualmente, eu já dei uma olhada nessas apostilas e vi que as apostilas falam do golpe militar, mas não restritamente afunilado ao estado pernambucano. Fala mais no geral, é pouco. Eu não vi ainda uma apostila para citar o nome dessas duas pessoas que eu vou falar aqui agora, galera. Ó, a primeira pessoa é referente a esse aqui, ó. Só que eu vou falar sobre essa primeira pessoa, que é quem? Sobre justamente Dom Helder Câmara. Olha só, eu vou ler aqui um pouco sobre o que está posto aqui. Ó. O golpe civil-militar de 64 não poupou religiosos, líderes ou mesmo representantes da Igreja Católica. A Igreja, mas complementa a Católica aí também. Com o agravamento da repressão e cerceamento, cercear, ou seja, tirar liberdades dentro da Igreja Católica, começou um movimento de repúdio à ditadura. O movimento de clero com militantes resistentes ao regime, tá certo? E a própria proteção do clero aos perseguidos e torturados. Proteção do clero e perseguidos aos torturados. Isso aqui está mais para quê? Isso está a cara de pergunta. Isso aqui, se eu fosse um elaborador de prova da UPNet, eu colocaria com certeza isso aqui como a primeira questão de história. Com certeza. Então é como eu falo para vocês, a ditadura militar é um assunto importante, e prova de história que se preze, ditadura militar ela cobra, tá certo? Então, olha só aqui o que é que eu tenho de informação nessa parte aqui, ó. Eu tenho de informação que a ditadura militar, tá certo? Ela fez o quê, ó? A ditadura militar ela perseguiu, cerceou, tirou os direitos dos clérigos, que eram os clérigos, padres, bispos, inclusive Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, ele foi um dos perseguidos pelo DOPS, tá certo? Foi perseguido pelo DOPS, foi perseguido, tá certo? E ele, por que ele foi perseguido? Justamente porque se você dá uma olhada na história do Brasil, você vai ver que a Igreja Católica ela apoiou a Marcha em Deus pelas Famílias em apoio à ditadura militar em 64, não é isso? Depois, quando a ditadura militar começou a apertar o sapato, ela foi para a rua pedir fim à ditadura militar, tá certo? No período mais conturbado. Aqui na ditadura militar, eu vou dar um conselho para vocês. Destaquem aí, tá certo? O A1, o A2, aqui não é uma PA e não é uma PG não, viu? O A3, o A4 e o A5, tá certo?
O A1, A2, A3, A4, A5 são os principais atos institucionais criados na ditadura militar. Eu quero que você vá para a prova sabendo pelo menos esses 5 atos institucionais. Galera, ele é pequeno, dá para você aprender ou decorar, acredito eu que dentro de alguns minutinhos, tá certo? Galera, não foram só esses atos institucionais, não. Foram 17 atos institucionais, tá certo? Cada um com sua amplitude e seu caráter autoritário. O AI1, tá certo? Eu coloquei AI1, mas realmente é AI, a sigla dele é um Azão maiúsculo com um I, ó. AI5 foi o principal ato institucional, tá certo? Eu não vou abordar detalhadamente nenhum deles, porque o assunto da aula não é esse, tá certo? Eu tô só te dando o bizu aqui para tu ir procurar isso que eu tô colocando aqui, tá bem? Eu não vou estender aqui e aperfeiçoar dentro de nenhum ato desse, nem dentro de um ato de nenhum governante desse. Eu só estou te alertando, porque tu vai procurar e estou te dando as fontes para procurar. Ou é Diário de Pernambuco ou Jornal do Comércio no período da ditadura militar. Esfolia esse jornal que tu vai enriquecer teu conteúdo para levar para essa prova. Tá certo? Então, só destacando aqui a figura desse personagem, Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, bispo de Olinda e Recife, tá certo? Cuidado quando vocês se depararem com essas questões de história, tá certo? E sempre a banca gosta de dizer que a Igreja Católica ficou à parte. A Igreja Católica ficou à parte, ou seja, ela se fechou para a ditadura. Não é isso. O que é que a gente acabou de ver aí, tá certo? Que eles, o clero, tá certo? Foram o que? Militantes, ó. Reuniu militantes para resistência do regime, tá bom? Então essa é a minha dica nesse primeiro ponto aí. Não deixe de ir para a prova sem conhecer sobre os atos institucionais, pelo menos do AI1 ao AI5, tá bom? O segundo personagem que vale a pena você procurar também nesses jornais antigos que estão disponíveis na internet é um homem chamado Miguel Arraes. Miguel Arraes, olha só, coloquei a datação aqui em 2 de março, tá certo? O Conselho de Pernambuco, o Conselho Pernambucano de Justiça da 7ª Região Militar condena o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, a 23 anos de prisão pelo crime de subversão. Isso aqui, Miguel Arraes, é a cara desse concurso também. É ditadura militar, é governo de Pernambuco. Então, só pode cair o quê? Miguel Arraes. Só pode cair quem? Dom Helder Câmara. Tá certo? É minha dica, galera. Procurem nesses jornais. Porque se vocês não procurarem nesses jornais, tá certo? O que vai acontecer? Vocês vão ficar à mercê. Vocês vão ficar a par. Vocês vão ficar perdidos sem saber por onde começar. Principalmente quando ele começar a falar sobre esses carazinhos aí. Se você não é do Pernambuco, redobre a atenção. Quem já é do Pernambuco já ouviu falar sobre Dom Helder Câmara, já ouviu falar sobre Miguel Arraes, já ouviu falar sobre muitos outros personagens pernambucanos que tiveram perseguição declarada na ditadura militar, tá certo? Galera, novamente, tá certo? Se você não curtiu o nosso canal, curta, se inscreva no nosso canal, porque diariamente eu vou estar colocando esses bizuzinhos para vocês aqui, tá certo? O seguinte é esse, eu não venho aqui dar o peixe pronto, não. Eu venho aqui simplesmente ensinar a forma de você pescar o peixe. E a forma de você pescar o peixe, justamente esse peixezão da UPNet, esse salarão da Polícia Militar, é começando aqui, ó, pelo AI1 até o AI5, pesquisar mais um pouco profundo sobre Dom Helder Câmara e pesquisar um pouco mais profundo sobre Miguel Arraes. E aonde é que eu pesquiso essa profundidade? Nos jornais de circulação estadual. Esses jornais vocês vão encontrar na íntegra aí na internet. Procura que você encontra, tá certo? Olha só, faz necessário também você estudar todos os governos militares, aquele que instituiu o AI1 e aquele que excluiu o AI1. O que é que significa AI1? O que é que significa AI2? AI1 quebra com o quê? É o bipartidarismo? Não, é o AI2. O AI1 faz o quê? Entendeu? Quem foi que extinguiu o AI5? Quem foi que aprovou o AI5? Coloca isso aí e vai buscar, tá certo? Quem foi que estabeleceu o fechamento para as eleições de governador?
Foi qual ato institucional? Coloca e vai procurar. Qual foi o presidente que abriu, deu essa abertura gradual? Coloca e vai procurar. Qual foi o período da ditadura militar que mais repreendeu? Vai procurar. O que significa anos de chumbo? Vai procurar também. Quem foi o presidente que colocou os anos de chumbo? Vai procurar também. Então, galera, é um termo complexo, por isso que eu resolvi não gravar uma aula completa sobre esse tema, tá certo? Então, eu estou te dando novamente o método, cabe a você pesquisar e se dar bem nessa prova. Valeu, muito obrigado, galera, e até a nossa próxima dica, tá certo? De prova para esse concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Fui!